Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do programa D&D, Debate Design. Eu sou a professora Bianca, do curso de Design da FIB, e a gente está aqui com a nossa aluna egressa, a Kainá, que daqui a pouco vai se apresentar mais um pouquinho para a gente. Mas hoje, pessoal, o episódio vai ser sobre design de games. É um tema muito legal, vai ser um episódio bem divertido, bem interessante. Vocês vão conhecer aí um pouquinho do trabalho da Kainá, né? Como foi esse processo depois da faculdade. Então vai ser bem interessante. Bom, antes da gente começar, né, a discutir aqui, a conversar sobre o tema, eu vou me apresentar rapidamente para vocês me conhecerem. Eu sou professora hoje na FIB, mas eu já fui aluna da FIB também. Então, eu sou formada em design aqui pela faculdade, eu me formei em 2018 e em 2022 eu voltei como professora no curso de design. E eu ministro as disciplinas de design de games, de animação, né? Então, a gente vai estar aqui conversando sobre isso. Kainá, quer se apresentar aí para a gente conversar sobre isso? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainá Prestes, então, né? Eu sou formada em design também na FIB. Atualmente eu atuo como produtora de jogos, mas eu também já trabalhei um pouco com game design também, em alguns projetos, e vamos ver o que vai acontecer agora. Isso. Bom, eu quero começar falando, Kainá, como que o design de games entrou na nossa vida, né? Eu vou contar um pouquinho, aí você pode contar um pouquinho da sua experiência, né? Acredito que nós duas já gostávamos de jogar. Né? E aí na faculdade a gente teve esse contato maior com a área mesmo, né? Com a profissão de design de games. Eu conheci a área mesmo de atuar como profissional na faculdade, que a gente tem essa disciplina. Então lá eu conheci o que é ser um designer de games, né? Como é trabalhar nessa área aí do design. E me apaixonei. Durante aí a faculdade eu fiz uma iniciação científica, né, no design aplicado à saúde, que é uma área que eu gosto muito também, com a orientação da professora Suzy. E nessa iniciação científica era uma área de games, então eu construí toda a parte de cenário e personagens para um jogo, mas para um jogo voltado para a área da saúde. Então era o cenário e personagens para um jogo que ensina a crianças a como fazer a movimentação de escovação correta. Então a gente conseguiu trazer, e é até legal para o pessoal conhecer também, que a parte, né, essa área de games não é só entretenimento. A gente tem a parte de entretenimento, que é muito interessante, que é muito divertido, mas a gente tem também essa área voltada para a saúde, para a educação, também a gente consegue trazer nessa parte de jogos aí. E aí meu TCC foi seguindo essa linha aí também, e agora segui e estou dando aula agora aí nessa parte. E uma coisa que é legal falar, gente, aqui na FIB, a gente tem desde a parte de board games, né, Kainá, que você pode falar um pouquinho do projeto lá que você fez também depois. Então, jogos de tabuleiro. E depois a gente entra na parte de games digital. E aí a gente tem design de games 1, 2 e 3, que aí a gente entra nas partes mesmo de Unity, né, desses softwares aí para poder trabalhar. Então, eu conheci mesmo na faculdade, então foi muito bom a gente ter essa disciplina dentro da faculdade. Por isso que eu sempre falo para os alunos, sejam abertos a todas as áreas do design que vocês conheçam. Mesmo que venha para a faculdade querendo uma área específica do design, sejam abertos para conhecer todas, porque às vezes no meio do caminho vocês vão conhecer uma área aí que vocês vão se apaixonar, que foi o meu caso com o design de games. Sim. E aí a Kainá pode falar também aí um pouquinho como foi? Então, eu conheci a área de produção de jogos mesmo até um pouco antes da FIB, onde eu tive algumas experiências no Colégio Técnico CDI também, que eles têm uma variedade, algumas matériazinhas, alguns projetos pequenos para você trabalhar lá. Aí eu conheci um pouco, mas não sabia o que era game design de fato. E aí na FIB eu conheci essa profissão maravilhosa que, como a Bianca comentou, tem todo esse repertório, tanto de board games quanto de game design na área digital, né? E aí a gente faz vários projetos também, né? Então isso que é legal, a gente vê na prática como que faz, né? Desde o board game até o game digital, a gente desenvolve os projetos, a gente faz até essa ligação com a disciplina de animação também, então a gente anima um personagem, coloca no game, né? Para ele poder... Sim, e também tem todo esse processo de você criar um jogo de fato, né? Porque é muito misterioso, né? Como que os jogos foram feitos. Sim, sim. E aí você conhece isso, eu acho que é a parte mais maravilhosa
ansiosa do A gente game conhece design, esse né? outro lado, né? Porque a gente conhece o game como jogador, né? Até então. E aí a gente passa a ver como que é o processo, né? Como que é para acontecer, para aquilo tudo acontecer, né? Do jogo. E é muito interessante. A gente é suspeita para falar dessa área que a gente ama, né? Mas é muito legal mesmo. E, Kainá, conta para mim também agora um pouco como foi depois da faculdade. Né? Você fez o TCC. Se quiser comentar do seu TCC, acho que é legal, Kainá, porque a gente fez sobre as ODS. Tá, na matéria de board games, que foi onde eu realmente me apaixonei, né, no caso. Primeiro contato. Foi o já, primeiro né? contato. Eu fiz um board game Na verdade, eu fiz o projeto sozinha, né? E aí, nesse projeto, eu tive um contato com tudo, assim, basicamente. Eu criei as regras do jogo, eu testei com a minha família sozinha, eu testei com gente que é desconhecida. Então, todo esse processo de você prototipar alguma coisa e depois você testar com gente que você não conhece, eu aprendi ali. E foi muito incrível para mim, né? E também ter os contatos com as próprias ODS fez eu tipo, descobrir muita coisa que eu não sabia. Sim, né? sim, só comentando rapidinho, Kainá, as ODS que a gente fala que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, da ONU. Então, são metas que a gente tem para melhora da qualidade de vida das pessoas. Então, a gente trabalha com isso também nos games, né? A gente aborda essas ODS, né, como melhorar a qualidade de vida em determinado aspecto em game, né, dentro dos jogos. Sim, que é também aquela abordagem de aprendizagem tangencial, né? Que eu também aprendi, tanto na faculdade, inclusive o meu TCC foi sobre isso, né? Onde eu peguei o DS14, Vida na Água, porque para fazer um jogo com a aprendizagem tangencial, né? Que basicamente consiste e que tem essa versão assim dos jogos relacionado com áreas da saúde, né? Para você ensinar alguma coisa para alguém, mas também tem a versão de jogos que eles são de entretenimento, mas eles usam coisas reais para te motivar a aprender algum assunto específico, né? Por exemplo, Assassin's Creed, que usa fatos históricos. Aí se a pessoa ela já for inclinada, ela acaba aprendendo mais, Sim. ou quem aprende inglês através de jogos que não são sobre inglês, mas aprendeu. E pode ser até através de outras coisas, como música também, né? Um aprendizado tangencial por música, a gente acaba aprendendo inglês por ouvir música, ou assistindo série, legendada. É muito E o jogo bom. tem isso também. E aí o meu jogo foi sobre isso, né? Eu basicamente peguei todos os problemas que eu havia descoberto sobre a ODS 14 e eu aperfeiçoei dentro de um jogo. E o meu jogo também, que era um Tower Defense na época, né? Eu fiz algumas análises de outros Tower Defenses que tinha para tentar resolver o problema dos Tower Defenses também. Então, eu tive um contato, assim, com o game design. Eu acho que significa você fazer isso, sabe? Você tentar resolver, tentar fazer um jogo que ele é diferente de todos os outros já feitos, que é você tentar... que é o significado de design, né? Você tentar melhorar alguma coisa que já existe no campo. Então, o meu TCC era sobre isso, era sobre tentar melhorar um gênero que é do Tower Defense e também tentar ensinar alguma coisa para alguém. E ficou muito legal, né, Kainá? Foi muito bom, esse TCC ficou muito legal. E é legal a gente trazer justamente isso, mostrar que o jogo é entretenimento e a gente consegue trazer essas temáticas mais sérias também, né? Sim, e quando você acaba estudando, né, sobre game design, sobre aprendizagem tangencial, você acaba enxergando outros jogos de outra maneira, muito bom. A gente visualiza, né, de uma outra forma mesmo. Sim. É muito legal, porque o jogo é algo que as pessoas... Elas gostam, né? Elas se sentem motivadas a ir jogar, a estar lá, né? A vivenciar, a estar dentro, imersa naquilo lá. Então, a gente conseguir trazer essas outras temáticas é muito interessante. E aí, muitas vezes, a pessoa nem percebe, porque ela está lá se divertindo, jogando, seja um board game, né? Um jogo de tabuleiro, seja um jogo digital. Ela está lá se divertindo e ela está adquirindo também esse conhecimento, né? Sim. E Kainá, agora a gente voltou para o TCC, né? Agora pode falar, depois que, né, como você saiu, como que foi ir para o mercado, né, nessa área, o que você está fazendo? Comenta um pouquinho aí pra gente. Então, quando eu estava fazendo o meu TCC, né, eu estava no Instagram, tipo, um dia aleatório, e aí eu vi um anúncio de uma Game Jam que ia acontecer. E aí, quando Game Jams, basicamente, são concursos de jogos que acontecem em pouco tempo,
num determinado momento, assim. É tipo, uma organização organiza a Game Jam e é como se fosse um hackathon. Você é meio que assim, você recebe uma temática, por exemplo, né? Você organiza um grupo, você recebe uma temática ou não, né? Também tem vários tipos de Game Jam e você tem um determinado prazo para cumprir para desenvolver um jogo. Né? Pode ser uma semana, dias, né? Aí varia também de evento para evento, né? Isso. Aí, quando eu tava fazendo meu TCC, eu vi um anúncio disso. E aí, eu tive um surto, assim. Eu falei, cara, o que eu vou fazer depois do TCC? Aí, eu falei, não vou perder essa oportunidade. Aí, o que aconteceu? Eu cliquei no link e eu fui para um servidor do Discord. E naquele servidor do Discord me abriu muitas portas. Por quê? Porque lá era como uma comunidade de desenvolvedores de jogos mesmo. Então, tinham programadores de jogos, tinham artistas, tinham sonoplastas. Todas as áreas, né? Tinha gente de marketing, tinha produtores, tinha gente de todo tipo. E você ia lá e montava sua equipezinha para você participar da Game Jam. Mas isso é bom para networking também, né? Para você conhecer essas outras áreas, né? Porque um estúdio é composto, né, do game designer, tem os outros profissionais, então é legal para você conhecer. Então, aí eu falei, cara, que maravilhoso isso, né? E aí eu formei a minha equipe, né? Minha equipe era de 5 pessoas, era 2 artistas, eu de game designer, um produtor e um sonoplasta. E a gente ia montar um protótipo. Aquela Game Jam, no caso, ela tinha 2 fases, né? Que é a primeira fase, que a gente montava um protótipo em 2 dias. Nossa. Era um final de semana pra você montar um jogo. E aí depois você pegava esse protótipo e você melhorava ele em 6 meses para ter a grande final lá no fim do turno. Que legal, que legal. Aí, beleza, a gente participou desse concurso e depois passou o meu TCC e tudo mais, a gente continuou trabalhando no projeto. Como eu era líder, né, eu fazia trabalho de game designer e de produtor. Aí foi nesse momento também que eu descobri o que é um produtor de jogos, gente. O produtor é como se fosse um chiclete de comunicação, que ele vai juntar todo mundo ali e vai fazer as coisas acontecerem, né? Porque é muita gente fazendo muita coisa que é a mesma coisa, né? Que é o projeto. Tem um objetivo final, mas cada um tá fazendo uma coisa para juntar tudo. É muito louco. Tudo tem que conversar, né? Sim, aí o produtor ele fica ali porque ele é a comunicação, ele que sabe. Aí eu fazia esses 2 trabalhos e aí depois quando a gente chegou lá no fim do túnel, né, a gente ganhou em 3º lugar e tudo mais. Beleza. A gente gostou do projeto, gostou da equipe e aí a gente decidiu que a gente ia ficar junto para sempre. Aí a gente começou, todo mundo tinha muitos contatos e aí a gente começou a participar de outros concursos também, outras Game Jams, fazendo outros projetos juntos. A gente chamou outras pessoas também para fazer parte da equipe. Hoje a gente conta com 7 pessoas. Isso, acho que é legal você comentar como que é essa equipe aí, Kainá. Fala a sua função, né, quem está envolvido, como que funciona. Eu tô como produtora agora, porque a gente chamou, eu não estava dando conta de ser produtora e game designer agora, mas eu ajudo muito essa parte da galera de game design, né? Porque game design, querendo ou não, tem a parte narrativa, tem a parte do game design, então a gente precisa separar. Aí a gente chamou um escritor, que inclusive faz peça, é muito legal. Aí ele fica essa parte de design de narrativa, tem o game design que faz as regras do jogo, balanceamento e tudo mais, tem o programador e tem 2 artistas. Aí é importante ter 2 artistas também, porque um fica responsável pelo cenário e o outro por design de personagem. Objetivo, né? Isso é legal o pessoal conhecer, porque muita gente gosta, né, de fazer a parte de concept, de criar personagens, cenários. Então é legal o pessoal conhecer essa parte também dentro, nessa área dentro do game, né, da construção do game. É bem importante, porque tipo, essas 2 áreas, né, elas são tanto de design de cenário quanto design de personagem. É muito trabalho. Porque tem todas as animações, tem animação de cenário, tem muito asset para fazer. Então é sempre importante a gente separar para não sobrecarregar. Não sobrecarregar, é verdade. Aí agora a gente está trabalhando, aí a gente participou de muitos outros projetos. Aí esses projetos que a gente participou, como eu estava de produtora, eu ficava responsável em garantir que estava todo mundo conseguindo fazer as suas coisas. Sim. Para a gente fazer um jogo assim lindo, maravilhoso em pouco tempo.
E aí, com esses projetos que ficaram bons, eu inscrevi a gente em editais, em exposições. Eu inscrevi a gente em qualquer lugar para a gente conseguir ganhar visibilidade. Inclusive, a gente conseguiu passar no edital da Paulo Gustavo, que no ano passado foi aprovada essa lei, que é como se fosse um investimento para a carreira audiovisual, né, que teve um certo problema na pandemia, e eles fizeram vários editais para financiamento de projetos de pequenas empresas, né, pequenos grupos. E aí a gente conseguiu investimento do nosso jogo. Parabéns, Kainá, que legal. O Bel Ovelhinhas do Barulho, aí a gente vai lançar ele na Steam no ano que vem, o nosso primeiro jogo, que a gente vai publicar de fato. Aí sempre que tem exposição também, eu tô procurando inscrever a gente pra gente conseguir fazer playtest também, que é muito importante. No mês passado mesmo, eu fui para São Paulo 2 vezes para mostrar o jogo do Bel Ovelhinhas do Barulho, pra gente conseguir um montão de playtest para eu conseguir anotar todos os problemas. E é basicamente aquilo que você faz na FIB, né? Só que numa escala maior, né? É isso que eu ia falar. Por isso que acho que é legal a gente comentar para ver, né, como que é dentro da faculdade e depois no mercado. A gente tem uma boa noção já aqui, né? Sim. E aí depois a gente vai pro mercado, né? É quase a mesma coisa, né? Só que, tipo, é diferente até. Porque você vê muita gente, assim, que... Conhece muita gente, né, que não estava na área, e é muito, muito maravilhoso isso. A primeira exposição eu fiz uma exposição que só tinha game designer, aí a pessoa falou, não, você tem que colocar a função tal no projeto para ele fazer isso aqui. Aí depois eu fiz uma exposição com o pessoal, assim, era num evento de anime. Fui num evento de anime expor meu jogo, aí tinha um montão de gente lá que não sabia de nada, daí foi jogar o nosso jogo, falou, não, nossa, o seu jogo é muito legal e tal. Aí segui a gente no Instagram, nossa, foi muito legal. E, Kainá, agora conta pra gente um pouco o processo da criação, assim, você pode pegar alguns jogos, os mais marcantes que você acha, como foi, assim, resumidamente, para o pessoal conhecer na prática o que é, né, o design de games em si, como que é construir, como que funciona, para eles entenderem, assim, que eu acho que é bem interessante. Tá. Eu vou falar do Escape as a Fast. Esse aqui foi o primeiro projeto que eu fiz com eles, né? Que foi aquele lá que eu tava ainda fazendo meu TCC. Sim. Por acaso. Aí eu fiquei responsável em fazer as mecânicas e balancear, fazer o level também. Esse jogo aqui, a gente queria fazer um Metroidvania. E foi muito interessante como eu construí as coisas, né? Porque... na equipe, a gente separa muito, assim, tipo, o que é cada área, sabe? Então, o que eu fiz? Eu fiz análises similares primeiro, né? A gente analisava, inclusive eu tive uma palestra com alguns profissionais da área que eles ensinaram realmente a fazer uma análise de similares, de fato, de jogos. Então, a gente separava ali numa tabela, tipo... todas as mecânicas possíveis, tipo, como que era a narrativa desse jogo, como que era os puzzles desse jogo, como que era a movimentação desse jogo, se tinha sistema de gerenciamento, se tinha como que era. Aí, para a gente fazer uma análise mais específica de cada um dos jogos, para a gente saber o que a gente queria manter e o que a gente não queria, né? O que a gente ia fazer diferente. E até para descobrir também qual ia ser a inovação do jogo. Aí, no caso do Escape as a Fast, eu queria fazer um jogo de investigação, só que fosse muito mais além do lance de você pegar um objeto e abrir uma porta, sabe? Que tem muito nesses jogos. Eu queria fazer uma coisa que você tivesse que observar o cenário e dar uma senha e descobrir a história e alguma coisa assim. E o interessante do game design também é que quando você está fazendo, nada é muito consistente, né? Então você começa indo por uma linha e depois você testa, viu que não estava dando certo e aí você volta naquilo. Verdade. E eu tive, foi uma das minhas maiores dificuldades, na verdade.
inclusive de traduzir tudo aquilo que eu estava pensando para a equipe, que eu acho que é, tipo, o desafio para game designer, né? Construir um bom GDD para a equipe toda entender o que você está falando. Sim, para todo mundo falar a mesma língua, né? Para todo... Na época, eu fazia uns case GDD, eu falei, não, o pessoal não está entendendo, vou desenhar aqui, porque escrito não está dando certo. Sim. Aí eu fazia, que como eu sei usar o Photoshop, né, fazia o GDD tudo, né? no Photoshop, falava, não, ó, tá aqui o esquema de como que vai ser essa porta, de como que vai ser esse puzzle, e tal. Até tudo isso encaixando e... Sim, porque o Escape as a Fast, nesse jogo aqui, o que acontece? Você tem um mapa que você tem que encontrar algumas orbes para você abrir a porta, são 5 orbes. E tem um desenho específico de onde essas orbes estão em cada quadradinho. Aí eu tinha feito um esquema que a pessoa ia pegar essas orbes e ela tinha que decorar onde que ela estava para dar a senha no final. É um negócio muito louco. E, inclusive, muita coisa que você aprende quando você está fazendo game design também é você pensar em como que você vai ensinar essas coisas para o jogador, sabe? Sim, porque ele tem que entender, né, o que ele precisa fazer. Que tipo de feedback visual que você vai dar. Até hoje a gente tem um pouco de problema com isso até, mas é uma questão de aprendizado mesmo, sabe? É prototipar e ver, não, isso aqui vai precisar de um feedback visual para a gente entender. Quando a gente está jogando um jogo... A gente não percebe, a gente não repara nessas coisas. Não precisa. A gente tá focado no jogo, né? Jogar e não nesse detalhe. O jogo, tipo, fazer aquele rastrinho de pontos que vai pra lá, aquilo lá é muito importante, porque senão a pessoa nem ia ver que tinha ponta ali que tá somando pra ela. É verdade. Aí eu fico, nossa, cara, esse cara é muito esperto. Como que faz isso, né? E, Kainá, pra gente finalizando agora a nossa conversa, me fala o que você acha de como está o mercado, rapidamente, uma mensagem que você passaria para o pessoal que gostaria de seguir nessa área aí do game design, para a gente finalizar aí, Kainá. Então, o mercado, eu sinto que tipo, ele está crescendo muito, tipo, tem gente até da Bahia fazendo o jogo, em cada cidade tem uma pessoa fazendo o jogo, quando você vai nesses eventos, tipo a Big Festival, a Gamescom, tem gente de todo lugar lá, então, tipo... Tem muita gente fazendo o jogo, muita gente prototipando coisas. E uma vantagem também, só falando, é que dá pra gente até trabalhar de home office, né, também na área, né? A gente não precisa ter um estúdio físico, a gente consegue de home office, né? Sim. E, tipo, como tem muitas empresas surgindo, tem bastante oportunidade também. Sim. Mas eu acho que lá fora tem ainda mais. Tem bastante, né? Porque, tipo, eu olho no LinkedIn todo dia e tem, tipo, umas 20 vagas no exterior todo dia. Então, vale a pena, né? Para quem quer... Vale muito a pena. Vale a pena, né? Basta você faça um portfólio, gente. Bom, a conversa tá boa, mas a gente vai encerrando por aqui. Eu quero agradecer, Kainá, você ter vindo aí para a gente conversar, para contar um pouquinho da sua experiência, que tem uns jogos muito legais. A gente vai deixar disponibilizado, pessoal, no QR Code, o link do portfólio da Kainá com os jogos, né? Para vocês conhecerem um pouco mais também aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito da área, também vocês podem entrar em contato com a gente aqui do Design da FIB, que a gente vai estar respondendo aí vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente vai deixar algumas imagens aí dos jogos, né? Que a Kainá participou aí do processo de criação, para vocês verem na prática aí como que funciona. Tá bom? Muito obrigada, Kainá. Quer falar um tchau pro pessoal aí? Tchau, gente. Obrigada por terem assistido. É isso aí. Tchau, gente.